Você já se perguntou por que o sal, algo tão simples, foi considerado uma arma espiritual em tantas civilizações antigas? O que poderia haver de tão poderoso nesse elemento que fez egípcios, hebreus, romanos e outras culturas o utilizarem em rituais sagrados? Seria apenas um símbolo de pureza ou havia algo mais profundo e misterioso que transcendeu gerações e fronteiras? Prepare-se, porque a resposta para essa pergunta está muito além do que você imagina. Egito Antigo, o sal como guardião da eternidade. Você já parou para pensar por que o sal era tão importante para os egípcios antigos? Não apenas como um tempero, mas como algo muito mais profundo e misterioso? No Egito Antigo, o sal, especialmente o natrão, era considerado quase mágico. Não se tratava apenas de uma substância que preservava alimentos ou temperava pratos. Ele representava a linha tênue entre a vida e a morte, o corpo e o espírito. Imagine o calor escaldante do deserto, onde o sal era extraído das margens de lagos secos. Os egípcios trabalhavam para coletar e refinar o natrão, uma forma natural de sal que não apenas desidratava o corpo, mas também o preparava para a eternidade. No processo de mumificação, cada detalhe era meticulosamente seguido, pois eles acreditavam que o corpo precisava ser preservado de forma impecável para que a alma pudesse viver eternamente no além. O natrão secava o corpo, removendo toda a umidade, como se fosse um guardião contra a decadência física e espiritual. Uma curiosidade interessante é que o sal também era usado em rituais de cura. Os egípcios acreditavam que ele tinha o poder de curar feridas e proteger contra doenças, um verdadeiro presente dos deuses para os mortais. Misturado com outros ingredientes naturais, ele era aplicado em ferimentos para ajudar na cicatrização. Mais uma prova de que, para os egípcios, o sal não era apenas um mineral, mas um elemento vital com propriedades místicas. Mas o sal não era visto apenas como um conservante ou um agente de cura. Para o povo egípcio, ele tinha uma conexão espiritual intensa. Os sacerdotes usavam o sal em rituais de purificação, onde ele simbolizava a pureza, o poder de afastar o mal e, acima de tudo, a imortalidade. O sal era um intermediário, permitindo que os corpos se tornassem imortais, preparados para o julgamento de Osíris. Para eles, cada grão de sal parecia conter um fragmento da eternidade, e sua função ia muito além de qualquer uso culinário. Embora o sal também fosse usado para temperar os alimentos, ele tinha um papel ainda maior nas oferendas e sacrifícios aos deuses, onde a pureza do sal refletia a pureza dos espíritos daqueles que faziam as oferendas. Não era como hoje, quando o sal é apenas algo que adicionamos à comida. Para os egípcios, o sal carregava um peso espiritual, um elo entre o mortal e o imortal. Mas essa não era a única civilização que atribuía ao sal um significado tão profundo. Entre os hebreus, o sal também possuía um simbolismo único e era mais do que um simples mineral. Ele formava um pacto sagrado, uma aliança que, segundo as Escrituras, nunca poderia ser quebrada. Hebreus, a aliança de sal e o pacto eterno. Os hebreus cultivavam uma relação única e profunda com o sal, carregada de simbolismos espirituais e ligações com o divino. Em uma terra desértica, onde a vida dependia da preservação dos recursos, o sal se tornou muito mais que um mineral essencial. Ele era visto como um elemento sagrado, capaz de proteger e purificar tanto o corpo quanto a alma. Para entender seu valor espiritual, é preciso observar a aliança de sal, uma das mais antigas menções bíblicas que fazia desse mineral um símbolo da imutabilidade. A aliança de sal era para os hebreus um pacto eterno com Deus, um contrato que, assim como o sal, jamais se corromperia. Esse elemento indestrutível tornava-se uma representação tangível da conexão entre o divino e o humano. Quando os hebreus ofereciam sacrifícios no altar, o sal estava sempre presente.
Ele era espalhado sobre os animais sacrificados como parte do ritual de consagração, purificando a oferta e tornando-a aceitável aos olhos de Deus. O sal, nesse contexto, assumia um papel quase sacerdotal, mediando entre o humano e o sagrado. Era como se o simples ato de salgar a oferta fosse uma forma de garantir que a impureza do mundo material não tocasse o que estava sendo oferecido ao Criador. Mais do que purificação, o sal selava essa oferta, assegurando que ela seria eterna, como a própria aliança que representava. Na prática diária, o sal era também uma tábua de salvação para os hebreus em suas jornadas. Em um ambiente árido, onde a vida era dura e a comida escassa, o sal se tornava uma ferramenta de sobrevivência essencial. Ao salgar alimentos como carne e peixe, eles conseguiam prolongar a vida útil de seus mantimentos, garantindo que mesmo nos períodos de escassez ainda teriam o que comer. Imagine as longas travessias pelo deserto, onde as famílias confiavam no sal para preservar o pouco que possuíam. Era como se o sal guardasse a vida em si, mantendo-a segura enquanto o povo de Deus vagava pelo deserto em busca da terra prometida. Essa visão espiritual e prática do sal entre os hebreus era um reflexo da dualidade presente em sua cultura. O físico e o espiritual se misturavam, e o que era essencial para o corpo também era visto como essencial para a alma. O poder do sal não se limitava à sua utilidade, mas transcendeu a matéria, tornando-se uma metáfora viva da aliança eterna entre Deus e o seu povo. E assim como o sal preservava o alimento da corrupção, ele preservava a fé e a confiança dos hebreus na promessa divina. Essa relação simbólica e espiritual com o sal não era exclusiva dos hebreus. Entre os romanos, o sal também ganhou uma importância que ultrapassava sua função básica, se tornando uma verdadeira ponte entre o homem e os deuses. Roma, o sal, a pureza e o poder dos deuses. Os romanos, com sua vastidão territorial e sua complexa relação com os deuses, também encontraram no sal um elemento que transcendia sua função cotidiana. Em um império que se estendia por diversas regiões, onde o controle das estradas, dos mares e das rotas comerciais era vital, o sal ganhou um significado espiritual que ia além da preservação de alimentos ou da economia. Para os romanos, ele era uma verdadeira dádiva dos deuses, simbolizando pureza, proteção e até mesmo prosperidade. O sal era tão valioso que a palavra salário tem origem no latim salarium, uma referência ao pagamento que os soldados romanos recebiam para comprar sal. Mas o que poucos imaginam é que esse mineral que passava pelas mãos de guerreiros e camponeses tinha um papel sagrado na vida religiosa da Roma antiga. Sempre presente em rituais de purificação, o sal era oferecido aos deuses antes de qualquer sacrifício, sendo colocado sobre os animais sacrificados ou sobre os altares, purificando-os e garantindo que a oferta fosse aceita. Era como se o sal tivesse o poder de abrir um canal entre o mundo terreno e o divino, permitindo que os deuses abençoassem e protegessem os homens. A tradição romana de usar o sal nos rituais não se limitava aos grandes templos ou aos sacrifícios públicos. No cotidiano das famílias romanas, o sal era espalhado nas portas das casas, uma forma de afastar os maus espíritos e proteger o lar. Ao entrar em uma casa romana, muitas vezes você veria um recipiente de sal perto da entrada, como um símbolo de proteção e purificação. Ele não era apenas parte das refeições, mas uma barreira invisível contra o mal. Durante banquetes, o sal era passado entre os convidados como um gesto de hospitalidade, reforçando a ideia de que todos ali estavam sob a proteção divina. Curiosamente, os romanos viam no sal uma espécie de ligação entre o poder militar e o divino. As legiões romanas, ao marcharem por vastas terras, carregavam consigo não apenas suas armas e provisões, mas também o sal como o elemento essencial de suas campanhas. Não apenas para preservar os alimentos, mas para garantir que, mesmo longe de casa, os deuses estivessem ao seu lado.
A presença do sal nos campos de batalha, nos acampamentos e nas fortificações simbolizava a bênção dos deuses sobre o exército romano, purificando o espaço onde os guerreiros viviam e se preparavam para a batalha. E não é apenas entre os romanos que o sal ganhava tal poder. Se olharmos para o mundo grego, veremos que os antigos gregos também reconheceram o poder sagrado desse mineral, utilizando-o de forma que o conectava diretamente aos deuses do Olimpo. Grécia Antiga, o sal, um presente dos deuses do Olimpo. Entre os antigos gregos, o sal não era apenas um recurso valioso e necessário para a sobrevivência. Ele era visto como um presente dos deuses, uma conexão sagrada entre o mundo terreno e o divino. O sal tinha um papel fundamental nos rituais religiosos, e sua pureza era vista como um reflexo da pureza espiritual que os gregos buscavam em suas oferendas e sacrifícios. Quando um altar era preparado para Zeus, Poseidon ou Atena, o sal era frequentemente utilizado para purificar o local, simbolizando que os deuses receberiam algo digno e incorruptível. A origem do sal, para os gregos, estava diretamente ligada ao mar, algo que não só fazia parte da geografia do território, mas também da mitologia. Poseidon, deus dos mares, era frequentemente associado ao sal, e seus templos muitas vezes eram abençoados com este mineral como uma forma de pedir proteção para os navegantes. O sal, assim, se tornava um elo entre os deuses do Olimpo e os mortais, especialmente aqueles que dependiam do mar para sua subsistência. Além disso, o sal extraído das salinas costeiras era considerado particularmente puro, o que o tornava ainda mais apropriado para ser utilizado em rituais religiosos. No dia a dia, o sal também era um símbolo de hospitalidade entre os gregos. Nos banquetes, os anfitriões compartilhavam o sal com seus convidados, um gesto que representava a bênção dos deuses sobre aquela refeição e, por extensão, sobre a amizade e a aliança formada ali. Recusar o sal ou oferecê-lo de forma inadequada poderia ser visto como um sinal de desrespeito ou até uma ofensa aos deuses. Era um gesto simples, mas carregado de um simbolismo profundo. Partilhar o sal significava partilhar a vida e as bênçãos divinas. Curiosamente, o sal não apenas purificava os altares, mas também os próprios deuses eram homenageados através dele. Durante os Jogos Olímpicos, realizados em honra a Zeus, o sal era utilizado como parte dos rituais de consagração dos atletas. Antes de entrarem nas competições, os atletas eram purificados com água salgada, um sinal de que eles competiriam de forma honesta, como se o sal lavasse qualquer impureza do corpo e da alma. Para os gregos, o sal não era apenas um mineral, era um canal direto para a presença e o favor dos deuses. Mas enquanto o sal desempenhava um papel sagrado entre os gregos, ele tinha um significado igualmente profundo nas terras da Suméria, onde sua importância ia muito além dos templos e altares, assumindo um papel central na vida espiritual e cotidiana da civilização. Suméria, o sal, protetor contra o caos. Na antiga Suméria, onde as primeiras cidades da história começaram a se erguer, o sal desempenhava um papel crucial, tanto na vida cotidiana quanto no plano espiritual. Situada entre os rios Tigre e Eufrates, em uma região conhecida por suas terras férteis, a Suméria enfrentava o desafio de equilibrar as riquezas agrícolas com a dureza dos desertos ao redor. O sal, extraído das planícies aluviais, era um recurso valioso e escasso, muitas vezes considerado um presente dos deuses, algo que conectava o homem à divindade. Os sumérios acreditavam que o sal possuía propriedades purificadoras e ele era amplamente utilizado nos rituais religiosos para afastar espíritos malignos e proteger suas cidades. No coração da cidade de Ur, ou na grande zigurate de Uruk, o sal era oferecido aos deuses como parte das oferendas diárias, purificando tanto os altares quanto os sacerdotes que realizavam os rituais. Para eles, o sal não era apenas um mineral,
mas um elemento capaz de afastar as forças do caos, mantendo a ordem divina nas terras que, de tempos em tempos, eram devastadas pelas inundações e secas. Curiosamente, o sal também era usado na construção e manutenção das casas e templos. Os sumérios misturavam-no com outros materiais para criar tijolos resistentes, uma prática que simbolizava não só a força física das construções, mas também a proteção espiritual que o sal oferecia. As estruturas que abrigavam seus deuses e seus líderes estavam literalmente cercadas por uma substância considerada sagrada. Era como se o sal pudesse manter a ordem não apenas no mundo espiritual, mas também no mundo físico, protegendo as cidades da destruição e do desmoronamento. Na vida cotidiana, o sal também era visto como uma necessidade vital. Usado para preservar alimentos, ele permitia que as comunidades sumérias armazenassem provisões durante os longos períodos de seca ou inundação, garantindo sua sobrevivência. Porém, seu valor transcendia o utilitário. Em uma cultura profundamente conectada à terra e aos ciclos da natureza, o sal era visto como um presente dos deuses, e cada grão dele continha a essência do poder divino. A escassez do sal o tornava ainda mais valioso, e seu uso era frequentemente reservado para os rituais e celebrações mais importantes. Mas enquanto o sal protegia as cidades sumérias das forças do caos em Babilônia, a civilização que herdaria grande parte dessa sabedoria, o sal assumiria um papel ainda mais poderoso e abrangente, sendo visto como uma força que conectava diretamente os homens aos deuses. Babilônia. O sal como escudo e consagração real. Em Babilônia, a grandiosa cidade que se erguia nas planícies mesopotâmicas, o sal ocupava um lugar de destaque tanto no cotidiano quanto nos complexos rituais religiosos que moldavam a vida espiritual da civilização. Herdando muito da tradição suméria, os babilônios viam no sal uma força capaz de equilibrar o caos e trazer ordem ao mundo. Mas em Babilônia, essa percepção foi expandida, e o sal passou a ser visto como uma verdadeira ferramenta de ligação entre os homens e os deuses. Nos rituais babilônicos, o sal era fundamental para a purificação dos templos e altares dedicados a Marduk, o grande deus da cidade, assim como aos outros deuses do panteão babilônico. Antes que qualquer sacrifício ou oferenda fosse aceito, os sacerdotes aspergiam sal sobre os altares e os instrumentos usados, acreditando que essa substância tinha o poder de afastar todo o mal e assegurar que o que fosse oferecido estivesse livre de impurezas. Para eles, o sal funcionava como um escudo invisível, protegendo o elo sagrado entre o homem e o divino. Era como se o sal, com sua pureza, preparasse o caminho para que as orações e oferendas alcançassem os deuses sem obstáculos. Além de seu uso nos templos, o sal também tinha um papel central nos rituais de consagração dos reis babilônios. Durante a coroação de um novo rei, o sal era utilizado para purificar o trono e o próprio governante, garantindo que ele começasse seu reinado com a proteção divina. Era um ato simbólico poderoso, um gesto que demonstrava a crença de que o rei, purificado pelo sal, governaria com justiça e equilíbrio, mantendo o caos afastado do império. Esse simbolismo refletia a visão babilônica de que a ordem cósmica dependia da pureza e da conexão inquebrantável com o divino. Curiosamente, o sal também se entrelaçava com a famosa epopeia de Gilgamesh, o poema épico que influenciou profundamente a cultura babilônica. Em sua busca pela imortalidade, Gilgamesh passa por terras desertas e perigosas, e o sal, utilizado em momentos de rituais e oferendas durante a narrativa, aparece como um símbolo sutil, sugerindo que o verdadeiro poder reside não apenas na força física, mas na pureza e proteção que o sal oferece. Era um lembrete constante de que, mesmo nas jornadas mais árduas, o sal era um aliado espiritual capaz de proteger e guiar.
E assim como o sal protegia os reis e as cidades de Babilônia, ele desempenhava um papel igualmente importante em muitas outras civilizações, onde a linha entre o espiritual e o físico também se misturava de forma intricada. Se você achou fascinante a relação entre o sal e as civilizações que exploramos até agora, fique atento, porque ainda há muito mais a ser revelado. No próximo vídeo, se vocês quiserem, poderemos mergulhar nas práticas espirituais de civilizações como os antigos hindus da Índia, os celtas e até mesmo a cultura milenar do Japão. Cada uma dessas culturas utilizava o sal de maneiras surpreendentes e misteriosas, e há segredos fascinantes a serem descobertos. Então, se você quer saber mais sobre o papel espiritual do sal nessas civilizações, deixe seu comentário aqui embaixo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhar este vídeo com quem você acha que vai se interessar. Sua participação ajuda a trazer mais conteúdo como este para todos.